Cuidado atrás de você! Você corre, a porta não abre, o telefone toca e, claro, você decide voltar para descobrir o que aconteceu. Se você já assistiu um filme de terror slasher, provavelmente conhece essa história. Hoje a gente mergulha no universo dos assassinos mascarados, das perseguições, das mortes criativas e dos adolescentes que insistem em tomar as piores decisões possíveis. É o cinema de terror slasher. Os clichês que todo fã conhece, as homenagens, as paródias e a nova geração de filmes que mostra que, mesmo depois de tantas facadas, o gênero ainda está bem vivo. Isso tudo a gente descobre daqui a pouquinho. E ainda as estreias dos cinemas nessa semana e um edital que vai levar cultura a escolas em áreas de periferia. Vamos nessa? O Revista Gente está começando agora. Qual é a primeira coisa que você faz quando ouve um barulho estranho dentro de casa? Se a resposta for vou investigar sozinho no escuro, talvez você não assista muitos filmes de terror slasher. O subgênero transformou assassinos em ícones, criou algumas das personagens mais famosas do terror e ensinou gerações de espectadores a desconfiar de uma máscara, de um telefone e principalmente de uma porta entreaberta. Mas de onde veio essa fórmula? Por que ela faz tanto sucesso? A nossa reportagem tenta responder, a partir de agora, algumas dessas perguntas. Olha só. Popcorn. You making popcorn? Uh-huh. I only eat popcorn at the movies. Well, I'm getting ready to watch a video. Really? What? Oh, just some scary movie. Existe uma regra básica para reconhecer um slasher. Alguém está sendo perseguido e quase sempre está prestes a morrer. O subgênero costuma colocar um assassino, muitas vezes mascarado ou de identidade desconhecida, no encalço de um grupo de personagens, frequentemente jovens. Facas, machados, serras e outros objetos cortantes substituem armas de fogo e tornam a violência mais próxima, física e pessoal. Para encontrar as origens do slasher, é preciso voltar aos anos 60. Psicose, de Alfred Hitchcock, e Peeping Tom, de Michael Powell, lançados em 1960, anteciparam elementos que mais tarde seriam fundamentais para o gênero. O voyeurismo, a perspectiva do assassino e a violência contra vítimas geralmente indefesas. Depois vieram os filmes italianos do chamado Giallo, que ajudaram a consolidar a estética do assassino misterioso, da investigação e da violência estilizada. Mas foi em 1974 que a fórmula começou a ganhar uma identidade mais próxima daquela que nós conhecemos hoje. Em Black Christmas, um assassino invade uma casa de estudantes e observa as vítimas. O filme popularizou recursos que seriam repetidos à exaustão. O ponto de vista do assassino, a ligação misteriosa, o grupo de jovens ameaçados e a sobrevivente que precisa enfrentar o criminoso. Agnes, don't you tell what we did, Agnes. 4 anos depois, John Carpenter apresentou Halloween ao mundo. Michael Myers, a máscara branca e a trilha sonora minimalista transformaram uma história aparentemente simples em um modelo para uma geração inteira de filmes. E surge aqui também uma das figuras mais importantes do slasher, a Final Girl. Aquela personagem que vê os amigos serem eliminados um a um e chega viva ao confronto final com o assassino. Laurie Strode, interpretada por Jamie Lee Curtis, se tornaria o modelo de uma longa linhagem de sobreviventes do gênero. Se Halloween ajudou a estabelecer o modelo, Sexta-feira 13 ajudou a transformá-lo em franquia. A partir de 1980, Hollywood percebeu que havia dinheiro na fórmula.
Jovens em um local isolado, um assassino, mortes cada vez mais elaboradas e uma sequência final de sobrevivência. Vieram acampamentos, escolas, bailes de formatura, festas, hospitais, trens e praticamente qualquer lugar onde um grupo de adolescentes pudesse ficar sozinho. O slasher chegou ao auge na primeira metade dos anos 80. A fórmula era tão reconhecível que o gênero começou a produzir os seus próprios clichês e também a sua própria saturação. No início dos anos 90, a repetição começou a cansar o público. O assassino voltava, a fórmula voltava, as continuações voltavam. E depois de dezenas de filmes, o próprio slasher parecia ter se tornado vítima dos próprios clichês. Até que em 1996, Wes Craven e o roteirista Kevin Williamson decidiram fazer algo diferente. Em Pânico, os personagens conhecem as regras dos filmes de terror. Eles sabem que o assassino pode estar por perto. Sabem que não devem se separar. Sabem que existem regras. E sabem exatamente quais filmes estão sendo imitados. Never, ever, ever, under any circumstances, say, I'll be right back. Because you won't be back. I'm getting another beer. You want one? Yeah, sure. I'll be right back! O grande truque de Pânico foi transformar o clichê em parte da história. O filme brincava com a própria linguagem do gênero, ao mesmo tempo em que continuava entregando aquilo que o público esperava. Suspense, mortes, perseguições e reviravoltas. Era terror e comentário sobre o próprio terror ao mesmo tempo. A metalinguagem ajudou a revitalizar o slasher nos anos 90. Quando um gênero acumula tantos clichês, uma coisa é inevitável. Ele começa a rir de si mesmo. As paródias transformaram as regras do slasher em piadas, mas as homenagens fizeram um movimento contrário. Pegaram aquilo que parecia velho e deram uma nova roupagem. O resultado é um gênero que pode ser assustador, engraçado, absurdo ou extremamente violento. Às vezes tudo ao mesmo tempo. O slasher chegou aos anos 2020 sem abandonar as raízes. Franquias clássicas foram retomadas, novos assassinos apareceram e diretores passaram a misturar o formato tradicional com outras linguagens do terror. Pânico voltou às telas em 2022 e ganhou uma nova geração de personagens. A trilogia X, Pearl e Maxine recuperou elementos do cinema de exploração e do terror clássico. Thanksgiving, de Eli Roth, transformou um falso trailer criado para Grindhouse em um longa-metragem de verdade, recuperando justamente a estrutura clássica do slasher. E o personagem, como Art, o palhaço, mostrou que ainda existe espaço para criar novos ícones. O assassino mascarado pode até mudar de roupa, de arma ou de personalidade, mas a perseguição continua. De Psicose a Pânico, de Michael Myers a Ghostface, das facas dos anos 80 aos novos assassinos do cinema contemporâneo. O slasher já morreu várias vezes, mas como seus próprios vilões, ele sempre encontra uma maneira de voltar. E talvez seja essa a regra mais importante de todas. Se existe alguém disposto a correr, sempre vai ter alguém disposto a perseguir. E vamos seguir investigando sem cair no clichê. Agora, conversando com o Flávio Barbosa, que é produtor e diretor, e por videochamada de São Paulo com a Laura Canepa, que é jornalista e pesquisadora de cinema. Sejam muito bem-vindos. Obrigada por estar aqui comigo. Flávio, o que explica esse gosto da audiência pelo cinema slasher? Oi, tudo bem? Pois é, uma excelente pergunta, foi uma bela introdução, a gente conseguiu pegar bastante do contexto histórico. Eu iria na noção mais básica, vou puxar o Lovecraft. Ele tem um artigo em um livro que ele fala que a emoção humana mais antiga de todas é o medo do desconhecido. E eu acho que vem daí essa sensação desse medo que mais nos provoca estar mais perto da morte e, ao mesmo tempo, o distanciamento da tela, sabendo que isso não vai acontecer com a gente. Então,
Pois é, mas é interessante, né, Laura? Também, de repente, pode contribuir com essa discussão, porque a gente estava conversando anteriormente, até na hora de produzir esse programa, e a gente estava pensando que é um gênero com muitos clichês. E o próprio filme Pânico, né, ele brinca com essa questão dos clichês, né? A personagem diz, é sempre uma menina burra que tem que, em vez de sair pela porta, resolve subir a escada. E aí, quando chega na vez dela, ela mesma, em vez de sair pela porta, sobe a escada. O público, ele fica um pouco nessa mesma situação, porque a gente já conhece os clichês e, no entanto, a gente volta lá e segue assistindo para entender se ela vai subir a escada ou se ela vai sair pela porta. O que faz a gente pactuar com esses clichês e ainda assim seguir assistindo e seguir se emocionando? Acho que tem várias razões, assim, primeiro, né, é um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada aqui pelo convite para falar nesse assunto que é sempre encantador e é inesgotável, né, estão sempre estreando filmes novos e o slasher morre um tempinho e renasce como os seus próprios personagens, então eu acho que tem várias razões, uma delas é que é a história de bicho-papão, né, a gente tem uma relação lúdica com as histórias de bicho-papão, de ficar vendo diferentes maneiras de escapar, reafirmando a possibilidade de escapar da morte, né? Que tem, acho que essa brincadeira de bicho-papão. E tem outras explicações também que foram experimentadas, né? Pessoas que estudam ou que produzem os filmes slasher para tentar entender por que essas repetições são o interesse desses próprios filmes. Algumas dizem respeito à ideia de que você pode ser criativo nas mortes, né? E que então as variações é que interessam. A pessoa já sabe da repetição, ela sabe o que vai acontecer e ela está ali imaginando, né, qual vai ser a maneira criativa, diferente de você morrer, né, em diferentes momentos dos filmes e com personagens que se aproximam de clichês que as pessoas têm sobre si mesmas na juventude, ou sendo elas jovens diretamente, ou imaginando, né, aquela situação. E também tem um jogo de esconde-esconde no slasher, que ele traduz de maneira muito evidente algumas estratégias que o próprio cinema usa de ponto de vista, de quem está olhando, quem é olhado, como que você espia atrás da porta, o tipo de surpresa que você pode criar. Então, existe uma brincadeira, digamos, de linguagem cinematográfica que o slasher favorece bastante. Então, diretores estreantes, equipes que estão com pouca grana, veem muitas vezes no slasher uma forma de experimentar que acaba funcionando muito bem com o público, gera surpresas. Então, acho que tem várias explicações possíveis, tem outras também, além dessas, mas essas são as mais frequentes, assim. Não sei, enfim, devolvo a pergunta. Maravilhoso. Eu estava pensando uma coisa que tu disseste, né, Laura, que o gênero morre e volta como os próprios personagens, né? E aí eu me peguei pensando que também tem um clichê do gênero que é assassinos muito indestrutíveis, assim, né? É isso, eles não morrem nunca, né? O Jason foi pro espaço, gente. Ele não morreu nem no espaço. É uma coisa maluca, né? Qual é na tua opinião, Flávio, como é que essa ideia se traduz? Por que é importante que esse assassino seja tão indestrutível assim? Tem alguma coisa de recompensa quando chega no fim do filme? Tem a ver com isso? Eu enxergo o slasher como aquele personagem que é uma força imparável. Ele vai continuar, vai derrubar todas as paredes e vai matar cada um dos personagens. É algo, como eu disse, quase inumano, o mais primitivo da gente. Ele é a morte, digamos assim. Ele vai sempre pegar alguém. Então, eu acho que ele vem muito disso. Tem um filme bem interessante que se chama Numa Natureza Violenta. Ele é um filme independente que saiu pelo estúdio Shudder, uns 2 anos atrás, que ele é do ponto de vista do slasher. É como se fosse um Jason. Então, a gente acompanha, do ponto de vista do Jason, ele matando as pessoas, só que na velocidade do Jason. Então ele vai caminhando, e as pessoas do outro lado. Então acho que ele capta bem esse espírito da... É uma força imparável, assim, se tivesse... Em todos esses filmes a gente encontra
Pois é, agora tu estava falando isso, eu me lembrei de uma franquia que existe, que chama Premonição, em que a morte é o assassino. Que é meio maluco isso. Mas é meio isso que tu colocaste, assim, né? No fim das contas, é isso. É a força imparável, é o destino. E como é que a gente dribla, né? E essa franquia meio que traz isso um pouco. Eu acho que esse é o espírito, voltar a esses sentimentos, sensações mais primitivas possíveis e de uma maneira bem clara em termos de enredo para o espectador também, né? Pois é, esse gênero ele se popularizou muito nos anos 80, né, Laura? O que aconteceu ali que se criou esse ambiente tão propício para que as pessoas começassem a consumir mais e os realizadores apostassem mais nesse tipo de filme? Olha, tem também o slasher, ele acaba sendo um gênero muito discutido pelos teóricos porque ele carrega um mistério, assim. Então tem várias explicações possíveis tentadas por diferentes pesquisadoras tentando entender o que acontece, né, que torna o slasher tão interessante para os produtores ali da América do Norte no final dos anos 80, porque ele é muito popular no mundo inteiro, mas ele é produzido principalmente Estados Unidos e Canadá, né? Então tem algumas razões. Uma delas é que todo o cinema estadunidense comercial estava se voltando para o público todo, ou a maior parte, né? A partir do Star Wars, principalmente, você tem o mercado de cinema americano se voltando para o público adolescente. Então, assim como você tem aquelas produções da Amblin, por exemplo, né, o ET, os Goonies, que eram produções caras voltadas para esse público, você também vai ter produções muito baratas. Por exemplo, a equipe que trabalha no Sexta-feira 13, com o Sean Cunningham, que era o diretor, é uma equipe que trabalhava até então em cinema pornográfico. Então, eles tinham essa experiência de filmes muito baratos, bastante apelativos e que preenchem também esse mercado que estava sendo o mercado preferencial das produções naquele momento. Isso se adensou com o tempo. Até agora, ainda esse público que vai às salas é um público que socializa, digamos, na sala de cinema. E o slasher, ele podia ser liberado para um público talvez de menos de 18 anos, com aquele conteúdo, digamos, proibido que o cinema mais hardcore, como a gente chama, né, pornográfico, teria para pessoas com uma idade um pouco maior, né, quer dizer, que poderiam frequentar outro tipo de sala. Essa é uma das possibilidades de entender o slasher. Outra é um aspecto de uma espécie de reação conservadora que tem nos Estados Unidos nos anos 80 ao processo de revolução sexual e de maior liberdade da juventude, que é algo que nasce com a contracultura, principalmente nos anos 60. Então, há alguns autores que vão relacionar esses assassinos slashers, né, essa morte imparável, com, por exemplo, a pandemia da AIDS no início dos anos 80, que era bastante apavorante. E então há todo um moralismo em torno desses adolescentes, tanto que é muito comum que a punição, a morte, aconteça em momentos em que eles estão isolados e praticando algo proibido, né? Seja o uso de drogas, seja a maledicência entre eles, sejam relacionamentos entre personagens, né? Então, essa é outro caminho de compreensão do slasher. Outro também é de que você tem uma experiência de montanha-russa mesmo, muito próxima do teatro, do horror, do grand guignol, né? De uma certa brincadeira em relação à morte que podia ser muito atrativa para esse público, que era o público principal buscado pelos produtores naquele período. Essas e outras, né, são algumas das explicações de por que esses filmes ficam tão populares. Mas eu concordo com vocês no sentido de que não são filmes de psicopata, como a gente vai ter o Hannibal Lecter, por exemplo, de estudo de personagem assassino. O assassino é a morte. A gente sabe muito pouco sobre essas figuras, elas guardam um mistério, né? Pois é, eu estava te ouvindo falar sobre essa questão do moralismo e da questão da transgressão, e que a gente sabe que os personagens que transgridem de alguma forma, eles são punidos, né, com o encontro inevitável com o assassino.
E aí também a questão da Final Girl, ela é geralmente a personagem imaculada, né? Ela é a pura, ela é a que não faz nada disso e, portanto, ela sobrevive. Mas essa figura, ela vem se modificando ao longo do tempo, na tua opinião, Flávio? Ela é tão... porque, assim, a Laurie Strode, ela era resiliente em algum nível, né? Mas quando a gente vê a Laurie Strode de volta agora, na nova trilogia Halloween, ela é, como dizem, né? O jargão é badass, né? Ela é completamente durona. Vai se modificando essa figura? Eu acho que o enredo, em geral, dos filmes de terror evoluiu bastante, está bem mais complexo, embora ainda continue contando a mesma estrutura, digamos assim, para personagens mais complexos e misturando gêneros. A gente está, por exemplo, falando da Pearl, que ela é a vilã e ela é a serial killer. Então, no primeiro filme ela é vítima, no segundo filme, enfim, era a avó dela, etc. Então, eu acho que os personagens vão se enriquecendo nesse sentido, é inevitável. E o terror, à medida que é o gênero, além do slasher, digamos, é o gênero mais popular nos cinemas e mais constante em termos de bilheterias, ele demanda essa criatividade, né? Então, definitivamente. Perfeito. Bom, gente, é óbvio que a gente não ia deixar de trazer aqui ícones do cinema slasher nos nossos cartazes. E a gente começa com Halloween, a Noite do Terror. Em 1963, durante uma noite fria de Halloween, o pequeno Michael Myers, de 6 anos, assassina brutalmente a irmã adolescente Judith. Ele é condenado e fica detido por 15 anos em uma instituição sob a vigilância constante do Dr. Sam Loomis. Em 1978, na véspera de Halloween, Michael rouba um carro e escapa do sanatório. Ele retorna à pacata cidade natal de Haddonfield, no Illinois, onde procura as próximas vítimas. Massacre da Serra Elétrica, de 1974. 2 irmãos e 3 amigos viajam pelo interior do Texas para verificar o túmulo do avô após boatos de vandalismo. No caminho, eles cruzam com uma família de psicopatas canibais liderados por Leatherface, um assassino que usa uma máscara de pele humana e uma serra elétrica. A Hora do Pesadelo, de 1984. Um grupo de adolescentes tem pesadelos horríveis em que são atacados por um homem deformado com garras de aço. Ele apenas aparece durante o sono e, para escapar, é preciso acordar. Os crimes vão ocorrendo seguidamente até que se descobre que o ser misterioso é, na verdade, Fred Krueger, um homem que molestou crianças na rua Elm e foi queimado vivo pela vizinhança. Agora, Krueger pode ter retornado para se vingar daqueles que o mataram através do sono. E Sexta-feira 13, de 1980. A história de um antigo homicídio em Crystal Lake não impede que alguns jovens montem um acampamento de verão no bosque. Moradores supersticiosos advertem sobre o ocorrido, mas os instrutores Jack, Alice, Bill, Marcy e Ned prestam pouca atenção aos mais velhos e acabam sendo perseguidos por um assassino brutal. Laura, a gente pode dizer que o Wes Craven é um pai para o cinema slasher, talvez o John Carpenter também? Eu acho que o Wes Craven, ele é um reinventor do slasher, né? Se a gente pode dizer que aquele slasher muito típico, ele começa ali no Halloween, com todo o aspecto que a gente tende a pensar em termos do slasher, com a Final Girl, porque as Final Girls, a Laurie Strode é muito típico da Final Girl boazinha, né? Mas isso não é tão facilmente aplicável a todas elas. Então, o Wes Craven é ele que vai renovar o gênero em momentos-chave, né? Então, quando você já começa a ter um esgotamento ali no meados da primeira parte dos anos 80, porque eram muitos filmes, vai aparecer o Fred Krueger, que que tem poderes sobrenaturais e vai dialogar com esse mundo do onírico, né? Então, a gente tem ali uma renovação do slasher com essa figura, que talvez seja desses assassinos slashers o mais autoconsciente, né? Aquele que fala, que dialoga, que fala com a própria plateia, né? E já começa, ele já tem algo de metalinguístico, porque ele aparece nos sonhos, porque ele fala, ele se expressa, ele faz um jogo
mais autoconsciente com os adolescentes, e depois com o Pânico, quando ele vai ter um outro tipo de assassino, que já são adolescentes encenando como se fossem um assassino e atuam em dupla e lidam com o próprio conhecimento dos clichês. Então, o Wes Craven, ele é um cara que conseguiu reinventar o slasher algumas vezes. Perfeito. Né? Então, acho que ele é o cara. Acho que é difícil pensar em termos de um pai pro slasher, mas o Wes Craven foi o que conseguiu elevar esse gênero ao que ele é hoje, talvez. Perfeito. Né? O cara que foi capaz de fazer esse jogo com mais... criatividade. Mais sofisticação, assim. Não sei se criatividade, mas essa sofisticação mesmo que ele teve ali. Maravilhoso. Flávio, falando em elevar o gênero, né? Em tempos de terror elevado, como a gente chama, o que tu acredita que é o futuro do slasher? Nossa, uma pergunta interessante. De um lado, a gente estava falando mais cedo o Terrifier. É um futuro natalino bem extremo. O terror cada vez mais extremo. Os filmes pensando no melhor tipo de morte possível visualmente, graficamente. Eu não sei, eu acho que cada vez mais é uma mistura de gêneros tradicionais de terror com dramas, com estilo A24. Vou dar um exemplo. Nós fizemos um filme, uma produção chamada Taxidermista, filme ainda inédito no Brasil, uma coprodução internacional, que é uma enfermeira aposentada que cuida da filha doente. Quando a filha morre, ela projeta toda a raiva dela nas pessoas e o hobby dela é taxidermia. Então, imaginem o resto. Então, a gente brinca até um slasher psicológico. Então, eu acho que essa hibridez dos gêneros, eu acho que passa por aí, certamente. Maravilha. Queria muito começar agradecendo, Laura. Muito obrigada por estar com a gente. Obrigada. Foi um prazer conversar contigo. Por favor, volte logo para a gente falar sobre mais temas a respeito. Contem comigo. Obrigada. E, Flávio, muito obrigada. Obrigado. Também é uma volte delícia sempre. falar desse assunto. Sim. E Muito quando legal. tiver pronta a Taxidermista, estrear, tu vem e conta tudo, Vamos por favor. falar, certamente. Beleza, obrigada. Obrigado. Bom, gente, no próximo bloco ficamos por dentro das estreias nas salas de cinema nessa semana. Já voltamos. Tem pré-lançamento de álbum. Escorre sangue, cai gangue na sanga da morte. Escorre sangue, tupi no chapéu do sol, Guarani. A Bataclan UFC apresenta nessa sexta o show de pré-lançamento de Supapo Beat, o novo disco da banda. O álbum vem sendo gestado desde meados de 2025, com o grande tambor Supapo no centro da narrativa, conectando saberes ancestrais ao contemporâneo. A apresentação rola a partir das 10 da noite no Espaço 512. Ingressos no site do local. Nem todo menino é Deus, nem todo bom Jesus. E revelação do rap feminino chegando na cidade. Gosto dos homens igual eu gosto dos meus sapatos, calados, bonitos e altos. Me desculpa se eu sou rasa, eu tô tentando melhorar. Tento de novo na segunda, hoje é sexta, não vai dar. Nanda Tsunami traz a Porto Alegre o show da turnê É Disso Que Eu Me Alimento. A artista transforma vivências, autoestima e espiritualidade em música potente e visceral, refletindo seu processo de autoconhecimento e evolução pessoal. Apresentação a partir das 8 da noite no palco do Opinião. Ingressos no Simpla. Tsunami tô tentando melhorar, me desculpa se eu fui malvada. Tô fazendo pono e meditação guiada, falando menos palavrão, sabe? Alinhando meu chá. O mais novo filme de Gus Van Sant estreia por aqui. Al Pacino e Colman Domingo estrelam o suspense Refém por um Fio. Baseado em uma história real, mais especificamente sobre o sequestro envolvendo o incorporador imobiliário Tony Kiritsis e Richard Hall, presidente da Meridian Mortgage Company.
A trama é ambientada no escritório da empresa de Richard, quando Tony entrou em cena no dia 8 de fevereiro de 1977 com uma espingarda e se tornou conhecido entre o público como um herói fora da lei por, após ser prejudicado, obrigar um pagamento de $5 milhões e um pedido de desculpas. I'm just getting started. Tem também comédia estreando e calma que não é música do Charlie Brown. Só por uma noite chega nessa quinta aos cinemas. E se uma noite totalmente caótica se tornar a melhor coisa que já aconteceu com você? Ali e Owen, dois desconhecidos carentes de amor que se esbarram em uma versão de Nova York com leves toques de ficção científica na única noite do ano em que solteiros têm permissão para fazer sexo. Owen, que acabou de ser abandonado em seu relacionamento, e a romântica e esperançosa Ali podem ser os únicos solteiros na cidade em busca de algo além de um encontro casual. Ambos sentem uma conexão especial quando se conhecem, mas uma série de desencontros e situações paralelas complicam a noite, mantendo-os separados. Enquanto cada um corre pela cidade, aproximando-se e se afastando um do outro, eles podem acabar descobrindo que aquilo que mais desejam está mais perto do que imaginam. I'm not nervous. Then you're just cute. O terror também marca presença entre os lançamentos. A franquia Sobrenatural chega ao 6º filme com Sobrenatural, agora Entre Nós. O filme expande o universo da franquia e explora uma ameaça ainda mais perigosa vinda de o além, a dimensão habitada por espíritos e entidades malignas. Gemma se muda para a casa na qual passou a sua infância para criar a filha. Mas a paz no novo lar se rompe quando ela descobre que possui a habilidade de atravessar o plano astral e retornar ao mundo real, levando consigo aquilo que existe do outro lado. Ao mesmo tempo, a invasão de criminosos ao bairro desencadeia uma série de acontecimentos aterrorizantes que obriga a família a enfrentar perigos físicos e sobrenaturais. Logo, Gemma descobre que as criaturas de O Além encontraram uma maneira de atravessar a fronteira entre os dois mundos, obrigando-a a enfrentar os próprios medos para impedir que a ameaça se espalhe. E tem cinema nacional. A comédia O Shaolin do Sertão 2 marca presença entre as estreias. A história do filme ocorre 10 anos depois dos acontecimentos do primeiro longa e volta a acompanhar Aloysio Lee, que precisa resgatar sua autoestima para continuar se metendo em muita confusão na busca por suas raízes chinesas e para embarcar numa jornada repleta de novos desafios, novos valentões e novos trambiques, até finalmente conseguir se tornar um verdadeiro mestre das lutas. O Shaolin do Sertão 2. E para finalizar, um dos grandes clássicos do estúdio Ghibli ganha pela primeira vez uma exibição nos cinemas brasileiros, Túmulo dos Vagalumes. Os irmãos Setsuko e Seita vivem no Japão em meio à Segunda Guerra Mundial. Após a morte da mãe num bombardeio americano e a convocação do pai para a guerra, eles vão morar com alguns parentes. Insatisfeitos, saem da cidade e acabam num abrigo isolado na floresta, onde lutam contra a fome e as doenças e também se divertem com as luzes dos vagalumes. Lucas Lanzoni está de volta conosco depois das férias. Lucas, seja bem-vindo de volta. Me conta, estamos com quentinho no coração de ver Al Pacino num filme de Gus Van Sant. Tudo bem, Renata? Boa tarde. Sim, finalmente, né? Fazia muito tempo que o Al Pacino não fazia algo
Assim, não de procedência duvidosa, né? O último talvez tenha sido o Irlandês, né? Mas agora ele volta no filme do Gus Van Sant, que também retorna, né? Acho que fazia mais de 3 anos que ele não fazia nenhum filme. Refém por um fio, né? Perdão, esqueci o nome. Ele cara, é isso aí. É um filme com um grande elenco que traz um grande ator novamente, um grande diretor. Então, assim, eu acho que se fosse dar uma dica de um filme pro final de semana, seria esse. Estamos dando uma olhadinha ali nas imagens do... Uma história real, né? Ah, que interessante. Bom, Gus Van Sant, maravilhoso sempre. Bill Skarsgård, que tá em tudo também. Tá em tudo, né? É o novo Pedro Pascal. Eu assisti recentemente o filme do Robin Hood com o Hugh Jackman. E ele também tá lá. Viu? Tá quando a gente menos espera. Ele tá lá. Né? O Pennywise aparece. E também o... Túmulo dos Vagalumes. Túmulo dos Vagalumes. Sim, esse é interessante, que é a primeira vez que ele passa no Brasil nos cinemas, né? Então, assim, todo mundo sabe da história. É muito triste, todos se emocionam. E, assim, Estúdio Ghibli, né? Então, o que dizer? Não é dirigido pelo Miyazaki, mas faz parte de toda aquela... Cara, é maravilhoso, assim. Todas as animações desse estúdio não tem animação ruim. É quase uma Pixar do Japão, né? Digamos assim. É, talvez até maior que a Pixar, eu diria. Porque, né? Tem uma qualidade muito... Maravilhoso. As animações, o traço. E eu vou sábado assistir, né? Então, se eu puder recomendar... Eu recomendo, mas talvez quem se emocione muito fácil, né? Vai chorar, né? Que é uma história... onde muitos japoneses, acredito eu, inclusive um convidado aqui no programa, né? Exato, a gente teve uma convidada aqui no programa do aniversário da imigração japonesa dizendo que a família dela viveu uma coisa muito similar. Então eu acho que é muito comum, eu acho que as pessoas se emocionam fácil com isso, né? Deve ter sido a história de muitos japoneses. Então, assim, se der, vão conferir. Eu vou ir sábado, né? Então, assim, é um grande programa. Bom, Lucas... Não posso te deixar embora sem te fazer uma pergunta óbvia, já que hoje nosso assunto é cinema e ainda é cinema de terror slasher, né? Qual o teu favorite scary movie? É Halloween, né? O primeiro. John Carpenter, pra mim, é um gênio. Tudo que ele faz, tanto os filmes como as trilhas sonoras, pra mim, é perfeito. Então, Halloween, primeiro. Muito bem. Ponto pra Laurie Strode e Michael Myers. Inclusive, acho que ela é a melhor Final Girl do cinema também. Ai, não sei, hein? Eu fico com ela. Voltaremos a essa discussão. Muito obrigada, querida. Até quinta. Até. Bom, a gente faz uma pausa e na volta fica por dentro de um edital que vai levar cultura a escolas de áreas vulnerabilizadas. Não sai daí. E olha só que legal, uma parceria entre o Banrisul Cultural e a Fundação Bienal do Mercosul pretende levar um programa continuado de artes para escolas públicas de regiões vulnerabilizadas. É o Entre Artes, que foi lançado nessa quinta-feira. Confere. Uma escola aberta, descentralizada e em movimento. Essa é a proposta do Banrisul Entre Artes, uma iniciativa do Banrisul Cultural em parceria com a Fundação Bienal do Mercosul, criada para levar atividades culturais para 4.000 crianças e adolescentes da rede pública de Alvorada e de Porto Alegre. É permitir que essa transformação ocorra na vida dessas pessoas, sabe? Porque a arte transforma, a cultura, ela se faz necessária para que as pessoas possam se ver no presente e construir o seu futuro. O projeto vai reunir atividades como teatro, dança, circo, música e artes visuais. A ideia é que as diferentes linguagens artísticas estimulem a criatividade e o pensamento crítico. No momento que a gente pode imaginar um futuro, e uma criança pode imaginar um futuro e pode criar isso, a gente tem cristaliza um ingrediente, que é a imaginação é a infraestrutura do futuro. O desenvolvimento social passa pelo desenvolvimento da imaginação e da capacidade de acreditar das nossas crianças e adolescentes. Pelo menos 30 professores artistas serão selecionados para conduzir as oficinas. Eles irão receber formação e ter liberdade para adaptar os conteúdos à realidade de cada comunidade.
As inscrições estão abertas até 20 de outubro e o edital está disponível no site do Banrisul Cultural. Então essas pessoas vão receber um treinamento muito sofisticado, né, do ponto de vista que vai acessar conhecimentos que não seriam fáceis de acessar se não fosse dessa forma mais organizada, e todo esse conhecimento ele vai ser levado para as escolas. Então os professores e os diretores das escolas, eles também vão ter a oportunidade de absorver esse conhecimento. As primeiras escolas foram escolhidas a partir das áreas já atendidas pelo programa RS Seguro Comunidade, que tem como objetivo atender territórios em vulnerabilidade social. Os estudantes vão ter arte como parte da rotina a partir do ano que vem. A ideia é, através da arte, iluminar esses espaços, trazer essas potencialidades, trazer a sua história, trazer as suas características e transformar realmente no que se refere, que eu não digo que é transformar, mas é iluminar, é trazer o que essas pessoas realmente são. Demais, né? Bom, uma pirueta, duas piruetas, bravo! Quem disse que circo é só espetáculo? Em Porto Alegre, há mais de 20 anos, uma escola no bairro Cidade Baixa mostra que a arte circense pode fazer parte da rotina de quem procura uma atividade física diferente. A Amanda Flora foi conhecer o circo híbrido e vai nos mostrar tudinho a partir de agora. Com um pé direito alto e tecidos coloridos pendurados a mais de 5 metros de altura, adultos e crianças descobrem que o circo não é só para quem está no picadeiro. O circo híbrido está fazendo 22 anos esse ano. A gente começou, era uma dupla, era eu e o meu companheiro, o Luiz Cocolíquio. A gente começou trabalhando, os dois trabalhavam com artes circenses, malabares, e apresentavam. E a gente começou a trabalhar juntos. Em 2007 surgiu a oportunidade da gente ter um espaço. A gente tem uma sala alta, veio assim. Tecidos, liras e trapézios. Quando a gente fala em circo, logo pensamos no picadeiro e nos grandes espetáculos. Mas um espaço aqui em Porto Alegre nos mostra que a arte circense também pode ser bem acessível. Nós viemos conhecer o Circo Híbrido, uma escola que há mais de 2 décadas reúne pessoas de todas as idades em aulas que desafiam os limites do corpo e da imaginação. O projeto começou lá no início dos anos 2000 e, ao longo dos anos, virou um espaço de fomento à cultura. Hoje, o Circo Híbrido reúne uma escola, um núcleo artístico e até uma loja especializada em equipamentos para circo que atende clientes em todo o país. O Luiz, o meu companheiro, começou a trabalhar com essa ideia de vender coisas de circo. Então, a gente tem a loja, que hoje em dia se chama Loja Cucuruto. E a Loja Cucuruto, ela também existe há bastante tempo. E a gente vende materiais de circo para o Brasil inteiro. Vende aqui para Porto Alegre, vende para tudo que é lugar do Brasil. As aulas incluem dança aérea em tecido, lira e trapézio, flexibilidade e até pilates. Mas o objetivo vai além da técnica. A proposta é criar um ambiente onde cada pessoa evolui no próprio ritmo, sem competição e com colaboração entre os alunos. São pessoas que buscam atividades físicas, não se encaixam nas atividades físicas mais regulares e acabam que dentro do circo elas encontram um espaço onde elas movimentam o corpo, cuidam da sua saúde e do seu corpo e também tem esse lugar da arte, do lúdico, né, esse lugar de um coletivo, porque a gente trabalha muito com essa ideia de todos os alunos se ajudam. Aqui no circo a gente não tem essa separação por níveis, iniciante, intermediário, avançado, mas eu acredito muito num aprendizado horizontal, onde todo mundo pode estar junto no mesmo espaço e todo mundo contribuir no aprendizado de todo mundo, né? Aqui não existe um perfil ideal para começar. Não é preciso ser artista, ter experiência ou um grande preparo físico. O convite é simples: ter vontade de experimentar e descobrir novas possibilidades para o próprio corpo. A gente trabalha com a ideia de... A gente não tem nenhum pré-requisito, não tem nenhum perfil, não precisa ser artista, não precisa ser forte, não precisa ser jovem, não precisa ser, né, um corpo... Esse corpo
acrobático, sei lá, que as pessoas têm uma imagem, né, dos espetáculos de circo. Qualquer pessoa pode vir e fazer. Eu acho que o pré-requisito é ter vontade. Talvez não seja na primeira aula que vai conseguir fazer alguma coisa, talvez seja no primeiro mês, e talvez ao longo do tempo tu vai descobrindo. Isso é uma coisa muito bonita no circo. A gente descobre que o nosso corpo é muito mais capaz de fazer coisas diferentes do que a gente imaginava. E quem entra por curiosidade costuma ficar. Alguns alunos estão no circo híbrido há mais de 10 anos e dizem que o maior ganho não é apenas a força ou a flexibilidade, mas a confiança em si mesmos. Aqui no circo híbrido eu faço há 11 anos, com a Tainá, foi a minha primeira prof. Nossa, os benefícios são imensos, assim, né? Uma consciência corporal, a força, a autoestima, eu acho que é uma coisa que também me ajudou muito, assim, né? A gente tem essa oportunidade de fazer, então, as mostras de inverno, que eu amo. Para muita gente, o circo se torna um espaço de acolhimento. Cada movimento aprendido reforça a confiança e o apoio dos colegas faz parte do processo. Mudou minha vida, assim, eu acho que em muitos aspectos. Acho que tem a questão da atividade física por si só, assim, né? Como eu sou psicóloga, tem um efeito na saúde mental incrível, assim. Mas eu acho que a Tainá até trouxe um pouco disso, que é um efeito para além só... Eu acho que a gente já tem discutido muito a coisa da liberação de muitas coisas boas para a cabeça, mas eu acho que a gente é um grupo muito unido, a gente conhece muita gente, mas para mim, assim, o que fez mais diferença é confiar na minha capacidade, assim. Eu pratico faz 6 meses, entrei agora em janeiro nas férias e me trouxe muito benefício, assim, não só físico, né, como mental. Eu me sinto muito bem aqui, é um ambiente muito acolhedor e, enfim, me apresentou também outras áreas, assim, do circo, né, não só o tecido, como malabares, outros cursos que eu fiz aqui também. Além das aulas, o circo híbrido ainda mantém uma programação aberta ao público. Espetáculos, apresentações e encontros mensais reúnem artistas, alunos e quem tem curiosidade. Uma vez por mês, a gente abre aqui a nossa casa para receber todo mundo. É um evento gratuito que a gente faz aqui, que chama Encontro Livre de Circo, que são espaços abertos para treino, para compartilhar, para conhecer pessoas, para aprender a fazer circo, para trocar com colegas de circo, para os alunos virem compartilhar e conhecer outras pessoas. Então, é um momento que a comunidade vem para dentro do circo. Eu entrei aqui em 2016, eu tinha 20 e pouquinhos anos, e o circo me acompanha há 10 anos, assim, né, entre idas e vindas, mas... E aí hoje eu até desconstruí algumas crenças, assim, eu acho que eu não me imaginaria lá na minha juventude com 30 e poucos anos fazendo isso, assim, né? E hoje eu acho que eu estou, inclusive, no meu momento mais capaz, assim, então eu acho que tem a possibilidade de me acompanhar por muitos anos ainda. Agora é hora de previsão do tempo com o Lucas Canever. Oi, Lucas! Oi, Renata! Olá para você também que nos acompanha diretamente do estúdio do Tempo da Rede RS. Com a formação de um ciclone extratropical, o tempo fechou e chove em todo o Rio Grande do Sul. Mas a tendência é que a partir de amanhã a situação já melhore. Nessa sexta-feira, o ciclone se desloca em direção ao oceano, mas ainda tem chance de chover fraco em pontos isolados do estado, principalmente pela manhã nas metades sul e leste do nosso estado. Ao longo da tarde, o tempo melhora e o sol aparece. A boa notícia é que o fim de semana vai ser de sol e tempo firme em todo o Rio Grande do Sul. O destaque vai ser o frio, porque depois do ciclone, uma nova massa de ar frio derruba as temperaturas. A gente tem chance de geada e até de temperaturas abaixo de zero lá na Serra Gaúcha. E haja saúde para aguentar essas mudanças. O domingo deve seguir o mesmo padrão, com máximas abaixo dos 20 graus ao longo da tarde, mesmo com a presença do sol. Vamos dar uma olhada em como o tempo fica amanhã em algumas cidades. Em Canela, na Serra Gaúcha, a previsão é de mínimas de 6 graus, com máximas de até 11, justamente por causa desse aumento do frio. A tendência é de chuva fraca no começo do dia, mas ao longo da tarde o sol aparece.
Lá na fronteira oeste, em São Borja, a temperatura vai dos 7 até os 13 graus amanhã e por lá, sem previsão de chuva, o sol aparece entre poucas nuvens. No centro do estado, em Cachoeira do Sul, a temperatura deve ir dos 6 até os 14 graus nesta sexta-feira. Ao sul do estado, vamos para Jaguarão, município que foi duramente atingido pelos últimos temporais. Lá tem previsão de chuva ainda no começo do dia e a temperatura vai dos 4 até os 12 graus, mas depois a tendência é que o tempo melhore. E aqui em Porto Alegre, a capital dos gaúchos, as máximas chegam até os 16 graus e o amanhecer vai contar com mínimas de 10 graus. Aqui também pode garoar um pouco pela manhã, mas com o passar das horas o tempo melhora. E por hoje é isso, Renata. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Até lá! Uma última informação. Estão abertas as inscrições para o edital Atos e Cenas da Secretaria Estadual da Cultura. O certame vai selecionar 15 espetáculos de artes cênicas, circo, dança e teatro, para ocuparem os teatros Bruno Kiefer e Carlos Carvalho, na Casa de Cultura Mário Quintana. Os interessados devem se inscrever até às 23 horas e 59 minutos do dia 31 de agosto, a partir de um formulário disponível na página do Instituto Estadual de Artes Cênicas no Instagram, onde está também a íntegra do edital. Cada espetáculo contemplado vai receber um subsídio e terá direito a uma apresentação, para a qual serão oferecidas 15 datas no período de 13 de outubro a 29 de novembro, sempre às 7 horas da noite. O grupo responsável pelo espetáculo vai receber o montante total arrecadado na bilheteria, considerando os descontos de meia entrada. Para os espetáculos com endereço fora de Porto Alegre, as despesas de hospedagem, transporte terrestre e diárias de alimentação também vão ser custeados. O resultado final desse edital, desse concurso, está previsto para ser divulgado até o dia 5 de outubro no Diário Oficial do Estado. Dúvidas devem ser encaminhadas para o e-mail iacem, tudo junto, @cedac.rs.gov.br. E com essa informação a gente encerra aqui o Revista de hoje. Obrigada pela companhia, até a próxima edição. Tchau, tchau!